Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você uma prosperidade imortalizada nas telas. A TV Unifra apresenta o documentário que conta a perseverança das irmãs franciscanas em educar e preparar cidadãos para o mundo por meio do conhecimento. A Feira do Livro atinge mais de 25 mil visitantes e 12 mil obras comercializadas. O Jornal da Unifra vai trazer ainda o esporte. Um documentário realizado pela TV Unifra vai contar toda a formação do Centro Universitário Franciscano. O registro histórico aproveitou o depoimento de professores, funcionários e ex-alunos. Em dezembro do ano passado, o desafio era relatar histórias que aconteceram por mais de meio século em 25 minutos. É como se pegássemos todo este enorme tempo e reduzíssemos ele 31 milhões de vezes. E foi assim, com uma precisão extrema de aproveitar as mais delicadas frases, que surgiu o primeiro documento audiovisual sobre a trajetória do Centro Universitário Franciscano. Foi um desafio bastante grande que, em primeiro lugar, escolher quais pessoas para contar essa história de 60 anos. Seriam muitas pessoas que dedicaram a vida, estudaram aqui, se formaram. Então a gente reuniu algumas pessoas baseadas no livro, que conta os 60 anos da instituição, e também algumas sugestões da própria assessoria de comunicação e da reitoria, justamente porque seria uma gama muito grande de personagens. As mais de 20 horas de gravação, com 13 personagens, recordaram fatos históricos da instituição e foram dando forma à ideia de guardar para sempre o momento histórico de 6 décadas. A edição buscou um modelo tradicional de mostrar ao telespectador o que marcou a vida do que hoje se transformou na Unifra. Foi todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de roteiro, contou com a parceria para montar do Felipe também, que é funcionário da instituição, e eu finalizando também o documentário, né? Mas é bastante material para ser selecionado, para ser montado. Esse desafio de chegar no local do trabalho da pessoa e tentar compor com alguma cena. Então a gente cuidou mais esses detalhes, com alguma composição, a fotografia para ficar mais legal no sentido do documentário mesmo. Como foi um documentário mais na formalidade, a gente optou por essa linguagem de fotografia e a linguagem mais tradicional, doc tradicional mesmo, não essa linguagem moderna. A trilha sonora foi produzida em parceria com a Rádio Web Unifra e também buscou identificar os momentos vividos pela instituição. Uma trilha mais alegre para trazer essa coisa boa, né, que a gente tem aqui dentro da instituição ao longo desses 60 anos. Aí no final aquela coisa mais emotiva, o pessoal dá mais a sua versão, né, o que vê na instituição, por que gosta de estar aqui na instituição. Então é aquela trilha mais carregada, assim, um pouco de emoção. Eu acho que ficou bem legal o produto final, o pessoal vai gostar. Ficou curioso? Então fique sabendo que o lançamento oficial do documentário será na próxima quarta-feira, às 5h30 da tarde, no Salão de Atos do Conjunto 3, que fica na Rua Silva Jardim. Para quem é do Centro Universitário Franciscano, será uma experiência sobre como se olhar no espelho e ver que todo o tempo que passou serviu para Santa Maria conhecer ainda mais a relevância da Unifra para as áreas de educação e saúde, sempre com olhar nos ensinamentos franciscanos. É gratificante no final de tudo ver ele montado, ver os depoimentos. Um desafio e tanto para a tua carreira, Márcio? Desafio. Se sente prestigiado de estar podendo participar desses 60 anos aí, né, desse trabalho legal que é o documentário. A gente espera que com esse material que tem aproximadamente 25 minutos, que as pessoas consigam entender e absorver toda a dedicação, principalmente das irmãs franciscanas que são abnegadas, não tem feriado, não tem fim de semana, que vivem para a instituição, que elas consigam entender qual foi essa trajetória, os ganhos e todas as conquistas durante esse período. E durante a semana seguem as comemorações do aniversário que completa os 60 anos do Centro Universitário Franciscano. Por isso, funcionários, professores e alunos realizaram uma cerimônia religiosa para agradecer as 6 décadas de existência da Unifra e pedir uma bênção aos próximos anos que virão. Foi por meio da oração que a comunidade acadêmica do Centro Universitário Franciscano se reuniu para agradecer as 6 décadas de vida da instituição.
uma atitude de grandiosidade de qualquer ser humano ser grato, né? Pelas coisas que recebe, celebra, porque aqui nessa instituição aconteceram tantos acontecimentos de colaboração, de ajuda, de despertar, de conhecimento, que a gente sente uma gratidão pela vida que a gente recebe e pela contribuição que a gente recebe de muitas pessoas. Eu acho que para nós é de grande importância fazer parte dos 60 anos, conseguir, antes de se formar, passar por esse momento, né? Celebrar as conquistas, agradecer por todos os objetivos alcançados, pedir a bênção para os próximos desafios. Foram muitos os motivos que levaram os professores, funcionários e alunos da instituição a lotar a capela do Colégio Santana no dia do aniversário do Centro Universitário Franciscano. Muito importante fazer parte dessa história que há 60 anos se perpetua em Santa Maria, e também fico muito feliz em saber que a maioria dos meus professores foram alunos dessa universidade. Nós lembramos professores, funcionários, colaboradores, alunos, religiosos e religiosas que estão fazendo parte dessa belíssima história que representa um caminho luz, um caminho iluminado. E esta obra ela sempre será abençoada e por isso que ela terá sua continuidade histórica aqui em nossa sociedade santamariense. A celebração serviu como um momento de reflexão, oração, mas também de renovar a fé e a esperança para os próximos passos que a instituição pretende alcançar. Após o ofertório e a comunhão, um momento especial e parabéns cantado por todos os presentes na comemoração do aniversário de 60 anos da Unifre. Um momento de alegria, de reconhecimento à comunidade, de agradecimento aos funcionários, aos alunos, ex-alunos, professores, a toda a comunidade santamariense, enfim, a todos os egressos espalhados por esse imenso país e por esse exterior. Parabéns a todos. A seguir as informações da Feira do Livro de Santa Maria, você vai conhecer quais as obras literárias dos professores do Centro Universitário Franciscano. Até o dia 10 de maio, a Praça Saldanha Marinho reúne expositores, escritores e diversas atrações culturais. É a Feira do Livro de Santa Maria, que já atingiu mais de 12 mil obras vendidas e cerca de 25 mil visitantes desde o último sábado, quando ela começou. Este ano, cerca de 300 autores participam do encontro literário e entre eles estão professores do Centro Universitário Franciscano. São dias mágicos em que o universo da literatura invade a Praça Saldanha Marinho. O tema deste ano, Vire a Página para Virar Realidade, é um convite para que o público de Santa Maria e região embarque em uma viagem ao mundo fantástico dos livros. A campanha de divulgação da 42ª Feira do Livro foi produzida por acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda e Jornalismo do Centro Universitário Franciscano. A gente optou por literatura fantástica porque é uma coisa um tipo de literatura que está em voga,
que tanto adulto quanto criança lê, e a gente começa com um universo infantil dentro da fantasia. Alice e o Pequeno Príncipe. A criança tem essa coisa com o mundo fantástico e depois acaba só virando ou Guerra dos Tronos, como a gente retratou, ou o Hobbit, no caso do mundo do Tolkien. A pequena Cecília já descobriu este universo da imaginação proporcionado pelos livros. Apesar da pouca idade, ela sabe bem qual obra escolher em meio a tantas opções. O que tu vai pedir para tua mãe aqui hoje, que tu veio procurar na feira? Do Pinóquio. Ela gosta muito de livro e a gente sempre tenta incentivar, né, essa leitura desde pequena, desde bebê, eu conto historinha para elas e ela adora. Então a Feira do Livro é um mundo mágico, né, que a gente tem a oportunidade de ver vários livros, é bem interessante. Das páginas dos livros para a oralidade. A contação de histórias no Espaço Criança é uma das atividades culturais da feira que encanta não só o público infantil, como também o adulto. Além da questão de eles poderem ver os livros e tudo mais, tem outras opções de arte e atrações. Para nós, como artistas, é bem interessante esse contato bem forte com o público, principalmente num ambiente assim tão grande, com bastante gente. Outro momento aguardado pelo público é o lançamento de livros. A feira oportuniza aos escritores da cidade e região a divulgação e reconhecimento das obras. Nesta edição, o Centro Universitário Franciscano lança 2 livros. Um deles é Enfermagem Facem Unifra, uma história de transformações, que aborda a trajetória dos 60 anos do curso de enfermagem. Todas essas décadas são contadas pela palavra de enfermeiras importantes, de destaque nacional e internacional, que estão contidas ali no livro. Tem histórias de algumas turmas, tem a história dos professores atuais, então é um livro assim que ficou muito lindo, né? Contando uma história da região central e dessa grande potência que hoje é o Centro Universitário Franciscano. Os lançamentos de livros infantis ocorrem sempre às 2 horas da tarde e os adultos às 5 horas. A programação completa da feira pode ser conferida no site feiradolivro.sm.com.br. E outro livro que tem autoria de professores do Centro Universitário Franciscano é o e-book Ensaio sobre o Agronegócio. O livro eletrônico foi produzido pela professora Thaís Lopes e também pelo professor Matheus Froza, nosso comentarista de economia. E é ele quem está aqui conosco hoje. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. Esse livro que o senhor está lançando, o e-book, né? Um livro eletrônico, ele versa exatamente sobre o que em relação ao agronegócio, professor? Na verdade, a gente pegou uma gama de publicações, o que mais movimentou o PIB do agronegócio dos anos de 2013 e 2014. Está dividido por setores em termos de representatividade, em termos nacionais. Aqui a soja, o algodão, o trigo, o leite, até a apicultura. Então ele está todo subdividido em capítulos que mais se encaixam, na verdade, a um público voltado para ciências contábeis, para administração e para ciências econômicas. Era exatamente a minha próxima pergunta. Eu, um leigo no assunto aí sobre agronegócio, Sim. Vou encontrar informações importantes daqui a pouco para minha leitura no dia a dia, para saber se eu quero investir, se eu posso investir ou não? Não, na verdade é um livro mais técnico, voltado mais a disciplinas voltadas para o agronegócio, para a economia rural, para o agrobusiness e a contabilidade rural. Então ele é mais focado, esse livro, no aspecto rural e os cursos que estão apoiando. É claro, professor, que com tantas estatísticas que foram analisadas e pesquisadas para esse lançamento, algumas delas podem ter trazido surpresas, talvez positivas, talvez negativas. Se o senhor fosse destacar a principal delas, o que foi possível detectar? Tem 2 artigos extremamente importantes, válidos. Um sobre o leite, a questão, até o leite teve no período analisado até a questão da fraude do leite. Então, ressaltar esse aspecto. Tem outro artigo sobre o novo Código Florestal, o que isso impacta em termos econômicos para as indústrias, que é um artigo do professor Luiz Marquesan. Então, são 2 artigos chaves que também analisaram a conjuntura, ao mesmo tempo, do agronegócio. Além deste lançamento que o senhor fez nesta terça-feira na Feira do Livro, há uma nova publicação vindo aí, Ensaios sobre Gestão. Dá para adiantar um pouquinho para a gente, professor? Sim, esse livro já está em fase de parecer, já está com os pareceristas da instituição e de fora da instituição. A expectativa de lançamento é no CEP da instituição esse ano e, novamente, na Feira do Livro, ano que vem, estaremos presentes.
esse livro é mais voltado principalmente para os cursos de graduação envolvidos e também para os tecnólogos que a instituição está investindo no momento. Bom, toda vez que o senhor vem aqui no Jornal da Unifra, o senhor não pode sair daqui do jornal sem antes falar do dólar, falar da economia. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, porque ontem foi divulgada uma nova previsão por parte do Banco Central, de que coloca o índice de preços ao consumidor, o famoso IPCA, né? Aumenta um pouquinho, ele salta de 8,23% para 8,25%. Que reflexo isso pode ter na nossa economia? Na verdade, o nosso índice de custo de vida, nós mantemos o 8,5%. Isso mostra uma aceleração inflacionária que está disseminada em outros setores da economia e está automaticamente afetando, principalmente nesse primeiro momento, o crédito, e nós vemos um período de escassez de crédito. Outro dado que surgiu sobre a economia, questão de provavelmente há 72 horas, acredito eu, 24 horas, enfim, é a questão do desemprego. Lá em março do ano passado, o índice ficou por volta de 5%. Sim. E ele teve um registro em 2015 de 6,2%. Pouquinho maior também que em fevereiro deste mesmo ano, que ficou em torno de 5,8%, 5,9%. Isso é um reflexo de quê exatamente, professor? Esse reflexo é principalmente, nós vimos uma situação de pleno emprego. O pleno emprego é quando nós temos a taxa abaixo de 5%, então nós estamos acima disso. Então não há um pleno emprego, não está sobrando emprego. Isso é reflexo principalmente do aumento dos juros, do aumento dos preços. Isso reflete que a atividade econômica ela está perdendo dinamismo. E provavelmente as empresas, e aqui eu me refiro mais especificamente ao comércio, que é o primeiro setor a sentir esse impacto, está demitindo e não está contratando. Na verdade, nosso termômetro de atividade econômica vai ser o Dia das Mães, que é a segunda data mais importante em termos de comércio, como é que vai se comportar não só o emprego, mas também as vendas na região. Para encerrar, o dólar, professor, chegou na casa dos 2,95, abaixo dos R$3 aqui. Um pouquinho diferente daquilo que o senhor tinha falado na semana passada. Eu acho que a hora então agora é comprar o dólar, aproveitar para comprar o dólar. Não sabemos até quando vai esses 2,95. A expectativa ainda é acima dos R$3 para fechar o ano. Então, quem tiver disponibilidade em termos de investimento é comprar dólar do momento. Tá certo. Professor Matheus Froza, mais uma vez, muito obrigado pela participação e sucesso com o e-book. Obrigado, igualmente. Grande abraço. A seguir, as informações do esporte. Antes, você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. A direção do Rio Grandense anunciou que não cobrará ingresso dos torcedores no jogo contra o Rio Grande. No entanto, quem quiser contribuir com algum valor em dinheiro ou doar alimento perecível para encaminhar a alguma instituição de caridade, pode levar ao Estádio dos Eucaliptos na próxima sexta-feira. O Rio Grandense que efetivou nesta terça-feira o Feliciano Corrêa como técnico, e é ele quem comandará a equipe na segunda fase da divisão de acesso, se, claro, o Rio Grandense confirmar a classificação. O volante Tairone é a nova contratação esmeraldina para a sequência da competição. No Inter SM, a novidade são os reforços também. Diego Rocha, 23 anos, zagueiro, e Maicon, 27 anos, atacante.
Eles integram o grupo para a sequência da divisão de acesso. O Diego Rocha vem do Aimoré e o Maicon é aquele que já atuou pelo Juventude lá em 2008. Vamos aproveitar então e dar uma olhada nos jogos para reforçar o horário e o local dos jogos. Então, não esqueça, na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, 13h30 da tarde, tem Rio Grandense e Rio Grande no Estádio dos Eucaliptos. O Inter de Santa Maria, no mesmo horário, vai enfrentar o Santa Cruz lá no Estádio dos Plátanos. E esse jogo do Pelotas com o São Gabriel é um jogo que interfere na posição da dupla regional. Um tropeço do São Gabriel perdendo para o Pelotas pode fazer com que o Inter de Santa Maria consiga confirmar a classificação, que já está classificado, né, mas confirmar a posição dele na tabela. E o Rio Grandense também. E a gente acompanha agora o comentário do professor Gilson Piber. O que será esperado da dupla regional, professor, para os jogos desta sexta-feira e da próxima fase? Olha, Rogério, a dupla regional vai ter que jogar mais na segunda fase da divisão de acesso. É bem verdade que o Rio Grandense ainda precisa de um ponto, né, mas só uma tragédia contra o Rio Grande tira a vaga do Rio Grandense. O Inter SM está classificado, mas não venceu no retorno da primeira fase. É claro que os técnicos, né, ganham reforços, né, no Inter SM o Paulo Porto vai poder contar com o zagueiro e lateral Diego Rocha e com o atacante Maicon. São dois reforços importantes que, somados ao atual elenco e mais ao Bruno Garcia, o Chiquinho e o Juninho Tardelli, né, vão dar uma condição melhor ao time do Paulo Porto, que começa a implantar a sua filosofia e se espera um rendimento muito melhor do time na próxima etapa da competição. No Rio Grandense, o Feliciano Correia conta com o apoio do grupo de jogadores e o time, né, somou um ponto precioso contra o São Gabriel, golaço do Thiago Duarte, não tinha ganho sequer um único ponto fora de casa e esse pontinho, né, é fundamental nessa passagem aí para a segunda fase. Hoje, o Inter SM com 14 pontos ganhos tem um aproveitamento de 42% e é apenas a 9ª campanha no geral. O Rio Grandense, com 11 pontos ganhos, tem 33,3% de aproveitamento e é apenas o 13º na campanha geral das equipes da divisão de acesso. Por isso que eu digo, Rogério, a dupla regional vai ter que jogar muito mais no pentagonal da segunda fase. Grande abraço. Grande abraço, está falado o professor Gilson Piber. Só fazer uma correção. Quando eu disse alimento perecível para assistir ao jogo do Rio Grandense na próxima sexta-feira, por favor, me entendam, alimentos não perecíveis podem ser levados lá ao Estádio dos Eucaliptos. Tá legal? O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Até mais!